Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Assim está escrito: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente aprisionada, endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus, e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Curva a sua cabeça um momento. Peço aos pais que nos ajude controlando suas crianças, aos diáconos que possa conduzi-las com o consentimento dos pais às salas, para que elas possam ter um aprendizado mais eficaz. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção, a tua graça sobre a tua palavra que foi lida e que a partir de agora será ministrada. Que o Senhor venha tocar no nosso coração de uma forma bem especial, que não seja somente a exposição de palavras por palavras, mas que seja a revelação da tua vontade sobre as nossas vidas, dos teus propósitos e dos teus planos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A teologia nos ensina que um dos principais atributos de Deus é a imutabilidade. E por imutabilidade, nós compreendemos que é justamente a forma de Deus permanecer sendo o mesmo e não mudar a sua palavra, os seus planos e os seus propósitos. Todavia, é bem verdade que em algum dos momentos Deus simplesmente se rende. Ele permite ser vencido. Ele permite ser conquistado. Em algumas dessas ocasiões, ele muda o seu trajeto. Ele muda as suas declarações. E isso nos deixa de alguma forma perplexo. E várias variantes começam a surgir por meio de correntes teológicas que faz com que os calvinistas e arminianos percam tempo com suas vãs elucubrações. Porque eu sei que no mais íntimo da essência da natureza divina está tudo projetado conforme a sua soberania. Para Deus não há surpresa, para Deus não existe simplesmente o acaso. Dito isto, essa história chama a minha atenção porque ela apresenta uma disputa entre o Criador e a criação. Ela apresenta um diálogo entre Jesus, o Deus encarnado, e uma mulher cananeia que era gentia e que não tinha nenhum valor perante os judeus. Se você prestou atenção na leitura que foi feita, o que é essencial para que haja compreensão melhor da exposição, você vai entender que Jesus estava exausto, exaurido, cansado. Multidões o acompanhavam diariamente. E ele procurou um lugar para descansar.
Ou seja, ele procurou se esconder da multidão. Como homem, ele tinha essa necessidade, suas limitações físicas. E Jesus procurou um lugar para refúgio, para simplesmente refúgio diante de todo o ativismo e de todo aglomerado de pessoas que se reuniam ao seu redor. E ele está procurando se esconder. E uma mulher de Ciro de Fenícia, uma mulher grega, uma mulher cananeia, simplesmente o encontra. E essa mulher insiste e persiste, ao ponto que os discípulos dizem: mestre, dispensa logo essa mulher, que nós já não suportamos, já não aguentamos mais os seus barulhos, os seus gritos. A Bíblia diz que ela simplesmente clamava, e o sentido de clamar não é uma mera petição, são gritos exagerados, ensurdecedores. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que Jesus permanecia em silêncio, até que em determinado momento Jesus olha para aquela mulher e diz: não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Ou melhor, tirar o pão da mesa que pertence aos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher simplesmente retruca dizendo: mas os cachorrinhos comem do que sobra da mesa. E comove os céus e convence o coração de Cristo, ao ponto de que a partir de então ele rompe o seu silêncio, ele muda os seus planos e abençoa aquela mulher, que volta para a sua casa, para a sua terra feliz, e deixa Jesus muito mais do que satisfeito. Eu gostaria nessa noite, uma noite tão especial, temática do Dia das Mães, falar justamente sobre o clamor de uma mãe. E eu percebo nessa história que um clamor de uma mãe fez com que Jesus mudasse a sua palavra, fez com que Jesus mudasse os seus planos, fez com que Jesus mudasse os seus projetos. Creio muito mais que Jesus provocou toda essa situação para nos trazer uma grande lição de fé. Lição essa que nós não podemos esquecer. E eu quero extrair nesse contexto que foi apresentado em breves palavras, tendo em vista que o tempo já está por demais avançado. Mas o clamor de uma mãe que moveu os céus e convenceu o coração de Deus. Amém? Deus ainda ouve o clamor de mulheres que são mães. E é por isso que eu estou aqui, porque Deus ouviu o clamor da minha mãe. E é por isso que muitos de vocês estão aí, porque Deus ouviu o clamor de suas mães. Uma mãe de joelho representa um filho de pé. Uma mãe prostrada diante de Deus representa um filho firme diante deste mundo. Quão é poderoso o clamor de uma mãe. Agora, olhando para extrair algumas lições desse texto, eu aprendo que esta mulher rompeu o silêncio através da sua perseverança. Se você for analisar o texto, vai nos dizer que Jesus estava em silêncio. Versículo 28 vai dizer: ele, porém, deixa eu ler o texto novamente para a gente entender melhor. E partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Jesus estava em silêncio, e seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Gente, até então, você percebe que essa mulher rompeu com o silêncio de Deus através da sua perseverança. Jesus, quando eu me referia a Deus aqui, é o Cristo encarnado, é Jesus, é a divindade encarnada em Jesus. Jesus simplesmente precisava de um tempo, e agora ele permite ser rendido e ser vencido por causa de um clamor de uma mulher, não simplesmente de uma mulher, de uma mãe. Apesar de ser gentia, apesar de ser da Cananeia,
não era judia, não tinha tradições religiosas, não era descendente de Abraão, mas mesmo assim Jesus interrompeu todo o percurso para ouvir o clamor daquela mulher. E o impressionante é que através da sua perseverança, ela rompeu com o silêncio de Cristo sim, mas com o silêncio de Deus. Eu fico a refletir sobre o poder que há no clamor de uma mãe. O poder do clamor que existe através de uma mãe, e o sentido da palavra clamor, como já foi dito, são gritos, não é uma mera súplica ou petição, são gritos exagerados, ensurdecedores, pedindo a transformação da sua filha que se encontrava endemoniada. Ela foi ao lugar certo, ela foi atrás da pessoa certa, e ela clamou, ao ponto de que os seus discípulos, os discípulos de Cristo, se encontraram perturbados, incomodados, e disseram: mestre, despede logo esta mulher. Mas ela não desistiu, ela persistiu e continuou clamando. Ei, escute, eu não sei se Deus está em silêncio diante das indagações, dos questionamentos que você tem feito, mas através dessa história e desse exemplo, eu tenho uma grande lição de vida, é que a nossa perseverança pode romper com o silêncio de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, batei e abre-se-vos-á. Persevere. A perseverança provoca milagres em nossas vidas. Você não vai perseverar como um alienado, obstinado, mas se você reconhece que só Deus é a solução para a sua situação, você percebe que os médicos já não têm mais palavra ou esperança para te gerar, você sabe muito bem a quem você deve buscar. No caso dessa mulher não foi diferente. A patologia que afligia a vida da sua filha não era física, era algo espiritual, sobrenatural. E quando ela vai atrás de Cristo Jesus, ela vai com entendimento. Isso é impressionante, gente, porque apesar de ser uma mulher gentia, isso é, não era judia, não tinha tradições religiosas, ela clama dizendo: Jesus, filho de Davi. Ela reconhecia que aquele Cristo era o cumprimento de todas as profecias, de que tudo que Deus disse a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés e a Davi estava se cumprindo em Jesus. É perseverar, mas é perseverar com entendimento, com conhecimento da palavra, chamando à existência aquilo que ainda não existe. O clamor de uma mãe moveu os céus, comoveu o coração de Deus, rompeu com o seu silêncio. Eu fico a imaginar, Jesus não queria falar com ninguém, simplesmente se refugiou para um lugar distante, porque não queria ter audiência com ninguém, não queria fazer sala para ninguém. E eu imagino que durante esse percurso, quantas pessoas não lhe procuraram? Pessoas importantes, pessoas influentes, no expoente da alta sociedade, gostaria de desfrutar de um momento ao lado do Mestre Jesus. Mas Jesus a nenhum deles atendeu, porque fazia parte dos seus planos dedicar um momento para si mesmo. Até que vem essa mulher e rompe com o silêncio de Deus. Através da sua perseverança, ela não desistiu. Ei, não desista. Não desista, não desista, continue firme no seu propósito, sabendo a quem você está buscando e sabendo que Ele é poderoso para te honrar. Mas há algumas outras verdades sobre a vida desta mulher, e permita-me seguir. Ela não somente rompeu com o silêncio de Deus através da sua perseverança, como também ela comoveu o coração de Deus através da sua humildade. Jesus simplesmente diz: não é lícito tirar o pão da mesa
e dar, e tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Alguém pode até imaginar como Jesus foi cruel, né? Como Jesus foi desumano. Eu prefiro imaginar que Jesus estava provocando a fé no coração daquela mulher. Mas a realidade desse texto é a reação daquela mulher. É o que chama a nossa atenção. Ela não discute, ela não contesta, ela simplesmente diz: tudo bem, mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Humildade. A Bíblia vai nos dizer em Tiago capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. É na presença de Deus que nós nos humilhamos, porque reconhecemos que só Deus pode te honrar, só Deus pode te exaltar. Só Deus é a cura, só Deus é a solução, só Deus é a vida que tanto você precisa. E simplesmente ela comove o coração de Cristo com suas palavras, com a sua humildade. E mais uma vez ela muda as palavras de Jesus. Jesus já tinha dito que não ia atender ninguém. E agora Jesus volta atrás e atende aquela mulher. Jesus já tinha dito que o seu plano era se refugiar, se isolar e ficar por determinado tempo sozinho. E agora Jesus está prestando uma assistência e dando exclusiva atenção a essa mulher. Jesus já tinha decidido que naquele dia não ia fazer mais nada. E agora ele já está convencido que está completamente rendido. E que aquela mulher, ela venceu essa disputa. Ela conquistou o coração de Deus. Isso parece até algo paradoxal. Mas a Bíblia nos diz que Jacó lutou com um anjo e Jacó, sendo homem, prevaleceu. Isso nos dá a entender, e lógico que eu me refiro a um sentido figurado, é que em alguns momentos em nossas vidas nós travamos algumas batalhas com Deus, algumas disputas com Deus. Nós não vamos colocar Deus contra a parede, afinal de contas Ele é quem é Deus. Mas nós vamos perseverar para romper o silêncio. Nós vamos simplesmente comover o coração de Deus através da nossa humildade. E por fim, a última lição dessa passagem é que nós podemos sim mudar os planos divinos através da nossa fé. O Evangelho vai nos dizer em Mateus capítulo 21, versículo 21, que se crermos e não duvidarmos, poderemos dar ordem aos montes e os montes se moverão para o meio das águas, porque tudo é possível àquele que crê. E esta mulher teve fé o suficiente para acreditar que os planos de Deus naquele dia poderia ser alterado, poderia ser mudado, poderia ser modificado através do seu clamor. E aquela mulher era uma mãe em desespero, uma mãe que sente a dor do seu filho e toma aquela dor como se fosse sua. E quantas mães não estão aqui que deixaram de sonhar para viver os sonhos dos seus filhos, deixaram de estabelecer seus projetos e planos para priorizar os planos e os projetos dos seus filhos. Quantas mães aqui não vivem esse amor sacrificial, que é capaz de tudo, é capaz de ir a lugares que bombeiro não tem coragem, que policiais não têm coragem, que ninguém tem coragem, uma mãe é capaz de ir. Há pouco tempo, eu fui convidado por uma mãe a fazer uma visita no presídio. O seu filho se encontrava naquele lugar. E devido a alguns irmãos que aqui estão, o evangelista Éder, principalmente, que é agente penitenciário, nós conseguimos entrar no salão principal. Estavam alguns jogando baralho, dominó, outros conversando, era o momento do intervalo. E aquela mãe disse: pastor, o senhor pode orar por todos eles? Eu disse: sim, posso.
Ela disse, então faz o seguinte, o senhor vai chamar aqueles ali, eu vou chamar esses aqui, e a gente agiliza esse processo. E eu chegava diante dos rapazes, olha, nós vamos fazer um momento de louvor, nós vamos fazer um culto a Deus, vocês estão convidados. E eu saía dando recado em sala, e ela também, de repente, para encurtar, né, todo aquele trabalho, todos foram convidados. Começou um louvor e iam alguns se aproximando, depois outros, e isso a céu aberto, era o pátio, em pleno meio-dia, um calor terrível. Quando eu abro os olhos, depois de umas canções sendo entoadas, eu percebo que estavam todos ali naquele lugar. Olhei ao redor, banca de dominó vazia, mesa de baralho vazio, e todos estavam ali, e eu fiquei impressionado. Começamos a falar do Evangelho, alguns se comoveram, choraram, foi um dia inesquecível. Quando eu volto para casa, eu volto pensando comigo mesmo, rapaz, como é influente a pessoa de um pastor nesses lugares. Como eles me trataram com respeito, como eles atenderam o meu pedido, como eles simplesmente atenderam o meu clamor. Foi o momento que Deus me disse, você está errada. E eu, como assim? E Deus disse, não foi ao seu pedido que eles atenderam, foi ao pedido de uma mãe. E aquela mãe todos os dias ia visitar o seu filho, e todos os dias levava bolo para o seu filho, para os outros, levava suco para o seu filho, para os outros. E eu percebi que quem era respeitado naquele lugar não era a pessoa de um sacerdote religioso, mas era a figura e o personagem de uma mãe. A gente ouve falar que até no tráfico não há respeito por ninguém. Não há respeito por advogado, não há respeito por juiz, não há respeito por policial, mas uma mãe, ela tem livre acesso. Ela pode ir e vir e transitar nesse submundo, desses lugares que existem, porque se respeita a figura de uma mãe. Essa mulher cananeia, que não era judia, ela conseguiu o que muitos reis, juízes, sacerdotes, profetas, imperadores, monarcas, estadistas, filósofos, não conseguiram. Ela conseguiu mover os céus e comover o coração de Deus e fazer com que Jesus mudasse a sua palavra, os seus planos, os seus projetos, e simplesmente se rendesse e se considerasse como vencido. E mesmo assim, permanecer feliz e satisfeito, ao ponto de dizer, mulher, grande é a tua fé. Quando Marcos cita esse texto, vai dizer que Jesus olha para os discípulos e diz, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. É Jesus aqui atônito. E eu posso dizer, é Deus perplexo, Deus pasmo, Deus maravilhado, encantado, surpreso sim, através do clamor de uma mãe que moveu os céus e que comoveu o coração de Deus, e por essa razão teve a vida da sua filha transformada, onde os poderes das trevas não teriam mais nenhum acesso, porque Jesus disse, a tua filha está salva, está sarada, está liberta, mas foi por causa do teu clamor. Foi por causa do teu clamor. Me recordo quando eu chegava de madrugada em casa, às vezes bêbados e às vezes com efeito de alguns entorpecentes. E eu ouvia os sussurros da minha mãe de joelho no quarto, orando pela minha vida. E eu sei que tudo aquilo que foi apresentado aqui nessa simulação teatral, eu não sabia o que eles iam apresentar e de repente
converge com a mensagem de hoje. Eu sei que tinha a oração, o clamor, a intercessão da minha mãe, porque havia momentos que eu via algo tão sombrio, tão terrível se aproximando de mim, e uma ira, um ódio, e às vezes desejos, e às vezes vontade de fazer coisas erradas, e eu não sei muito bem explicar, mas sempre havia um limite, e eu ia longe, eu fui muito longe, mas houve momentos que eu pensei, não, eu não conseguia ir além, até insistia, até tentava, mas não conseguia ir além, e a razão de tudo isso é porque Deus ouviu o clamor de Maria e José. Deus ouviu o clamor da minha mãe. E é surpreendente saber que Deus ouve clamor, sobretudo o clamor de uma mãe. Quero dizer às mães presentes, não desista da maternidade, não desista da missão, não desista do chamado, do dom, da dádiva, não desista do ministério que Deus lhe confiou, de ser mãe, não simplesmente gerar luz, mas ser luz que ilumina todos os dias, não somente na maternidade, mas todos os dias, porque mãe é mãe, né, gente? Uma hora ou outra eu vejo a avó de Vanessa, Dona Valdir, chorando pela vida de Jorge. Jorge já tem netos, mas ela está lá, já tem filhas e netos e ela está lá chorando. Ou brincando, né? Preocupada, porque mãe é mãe e será por toda a vida, e a preocupação há de acompanhá-la para todo sempre. Mas você, mãe, que aqui está, eu não sei quais são as prisões que atormentam a vida do seu filho. Talvez seja as drogas, talvez seja a depressão, talvez seja a sexualidade profana, ilícita, a promiscuidade. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Talvez a sua luta com Deus é por causa de uma enfermidade que trouxe angústia ao seu lar e que aflige a vida do seu filho. Mas aprenda com essa mulher cananeia, seja persistente, seja humilde e tenha fé. A sua perseverança vai romper com o silêncio de Deus. A sua humildade vai comover o coração de Deus. E a sua fé fará com que o próprio Deus mude de plano. Dá para entender o que é isso? Deus Deus simplesmente mudar a sua agenda para atender a sua agenda. Deus mudar os seus compromissos, os seus planos, os seus propósitos, os seus objetivos, simplesmente para atender os seus. Deus interromper com todo o seu percurso, com todo o seu itinerário, com todo o seu trajeto, com tudo aquilo que outrora e previamente já tinha sido elaborado, simplesmente para ouvir o clamor de uma mãe, e para atribuir a essa mulher total atenção e exclusividade, e dizer: mulher, grande é a tua fé, pode voltar para a tua casa, para o teu lar, pode voltar para o teu sossego, porque a tua filha foi curada, sarada, liberta para todo sempre. Eu venho aqui nesse dia para dizer que eu acredito no clamor de uma mãe, porque eu sou fruto, eu sou resultado deste clamor.
Não tenho dúvida que Deus ouviu o clamor da minha mãe nas madrugadas e olha onde eu estou. Saí dos palcos desse mundo para estar no altar de Deus, ministrando a sua palavra. É assim que Deus faz. Ele surpreende as expectativas e vai além de toda perspectiva humana imposta sobre a tua vida. Portanto, mãe, não desista. Se o psicólogo, o terapeuta, se o pai, se os irmãos, se os familiares, os parentes, os professores, o advogado, seja lá quem for, desistiu do seu filho, não desista. Procure a pessoa certa, e essa pessoa certa é Jesus de Nazaré. E ainda que apareça alguns discípulos, crente evangélico, pastor, seja lá o que for, dizendo: Jesus, abandona logo essa mulher, despede logo essa mulher, dispensa logo essa mulher, que ela está perturbando todo mundo. Não se incomode, porque o teu caso é com Ele, o teu relacionamento é com Ele, com Cristo Jesus. Ele sim tem poder, Ele sim pode resolver. Não deixe que os discípulos de Jesus interrompam esse relacionamento seu com Deus. Não permita que a frustração com alguns que se dizem cristãos, e até são, mas são passivos a erros, são humanos e cometeram alguma falha. Não permite que isso gere algum trauma, bloqueio ou frustração no seu coração. Os discípulos simplesmente disseram: deixa, fiquem quieta, mulher, para de atormentá-lo, para de perturbá-lo. E chegaram para Jesus e disseram: Jesus, despede logo essa mulher. Mas ela continuou gritando, e o texto bíblico vai dizer que mais alto ela gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, não pare de clamar, porque ninguém conhece a tua dor. Portanto, continue clamando até chamar a atenção do seu Deus. Muitas pessoas tentam interromper, muitas pessoas tentam intercalar, mas ninguém conhece a tua história, ninguém conhece a tua dor, ninguém conhece a tua aflição. E se alguém vier tentar atrapalhar, meu irmão, quer um conselho? Grita mais alto. Grita mais alto. Não permita que a multidão de discípulos, de simpatizantes, de seguidores, seja lá de quem for, venha interromper o teu clamor. Grite mais alto. Grite mais alto. Você pode olhar para o seu irmão, chacoalhar ele e dizer isso a ele. Grite mais alto. Grite mais alto. Grite mais alto. A mulher volta para sua casa como uma vencedora, mas ela deixa o Deus que foi vencido completamente satisfeito e feliz por ter se rendido ao clamor. Dá para entender isso? Deus se alegra nesse caso em perder. Nesse contexto, perder para Deus é ganhar. Ele se alegra em se render e saber que ainda nas regiões mais extremas, mais inóspitas, é possível encontrar alguém que tenha fé, alguém que expresse a fé. Essa era uma mulher cananeia de Sidom. Era uma mulher que não tinha tradição religiosa na sua família. Mas foi uma mulher que, a partir desse episódio, mudou a história da descendência de toda a linhagem histórica. Que a partir de agora, os seus filhos e os filhos dos seus filhos virão o mundo. No caso, vieram ao mundo tendo uma grande inspiração a seguir, o exemplo de sua mãe.
E essa é a maior herança. Essa é a maior herança. Existe uma diferença na realidade entre herança e legado, né? Herança é o que a gente deixa para as pessoas. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Se você puder deixar algo, deixe um legado. Marque a vida dos seus filhos através do seu exemplo de perseverança, exemplo de humildade, exemplo de fé. Amém? Mais uma vez, que Deus abençoe a todas as mães que aqui estão, que a sua graça, que a sua misericórdia e que seu amor venha envolver mais e mais os vossos corações. E convido a igreja a oferecer a Deus uma linda salva de palmas por todas as mães que aqui estão. Glória a Deus, louvado seja seu nome. Amém. Nós agora temos um vídeo. Atenção, pessoal, Ministério de Infantil produziu um vídeo. Tá tudo ok aí? Pode ser liberado? Vamos ver o que vem por aí. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho
E a família evangelizadora deseja a todas as mães um feliz dia. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Amém.